Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês se coloquem de pé. Nós vamos dar início nesse culto em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 111. O salmista nos fala para nós adorarmos, glorificarmos ao Senhor em todo o tempo. Você pode abrir a sua boca nesse momento e falar: aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Muito o Senhor tem feito por cada um de nós. E nós em todo o tempo daremos glórias ao nome do nosso Deus. E declararemos: aleluia, bondoso e tremendo é o nosso Senhor Jesus. Salmo 111 diz assim: aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. É aqui nesse lugar, meu irmão, aqui que nós glorificaremos, exaltaremos o nome do Senhor Jesus. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. A sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você neste momento a levantar as suas mãos. Nós vamos levantar um clamor nesse momento, nesse lugar. Pai bendito, Senhor, graças nós te damos, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesse lugar. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está muito alegre, muito feliz pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui. Meu Deus, graças nós te damos, Senhor. Nós te rendemos glórias, porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas essa manhã. Nós vimos a tua mão se estabelecendo sobre a nossa casa. Nós vimos a tua mão, Senhor, sendo estendida, ó Pai, para nos trazer livramentos, para nos trazer bênçãos e glórias. Nós te damos, Senhor Jesus, pela tua presença sobre a vida dos teus filhos. Nós te rendemos louvor, te rendemos graça, Senhor, porque tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o nosso sustento, tu és o nosso auxílio, tu és que nos dá um direcionamento. Pai bendito, Senhor, olha, Senhor, em favor de cada um dos teus filhos. Pai bendito, Senhor, aqueles que estão aqui nesse lugar, meu Deus, clamando a Ti, Espírito Santo, pela Tua presença. Pai bendito, Senhor, manifesta, ó Pai, o Teu poder sobre esse lugar, meu Deus. Esteja à vontade, Espírito Santo de Deus, aqui nessa manhã, meu Deus. Faça a Tua obra, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Alegre corações entristecidos, ó Pai. Renova, Senhor, vidas, ó Pai, que estão precisando, meu Deus, da Tua presença. Deus bendito, Senhor, derrama sobre as nossas vidas porção dobrada da Tua unção, porção dobrada, Senhor, das Tuas bênçãos, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus.
posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, Sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, tem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Vem sobre mim com teu poder. ainda que esteja andando em dor, Eu sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. nada vai me impedir de viver o teu milagre. Tua palavra diz: A cura hoje aqui. Não importa em fé. Vou viver. Jesus, eu creio. há um milagre me esperando no altar. Sua glória está Neste lugar, eu sei, vem sobre mim Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Vem sobre mim poder. Vem sobre mim Aplauda o Senhor nessa manhã. Eu quero convidar
A responsável pela palavra nessa manhã, irmã Fabiana Leal, que estará trazendo palavra de poder para esta igreja, em nome de Jesus. Continua glorificando a igreja, continua glorificando o Senhor, porque ela será instrumento nas mãos do Senhor neste momento para falar com a igreja, amém? Aleluia. O privilégio de estar no altar é tirar isso aqui, entre outras coisas. Mas hoje, de forma espiritual, você também fará isso em nome de Jesus. Graça, paz, alegria da parte do Senhor no seu coração, amém? Quem aqui não me conhece? Estão tímidos? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Fabiana, a tia da Valentina, a tia da Antonella, dessas princesas. Eu sou a filha da Salete, do Laércio, a irmã do Douglas, a irmã da Fernanda. E a primeira coisa que eu quero não é só me apresentar, é te dizer que o Senhor ouve a sua oração. E que toda vez que você olhar para mim no dia de hoje, o Espírito Santo vai começar a fluir, vai te lembrar de muitas outras coisas. E o começo dessa palavra é para te dizer que Ele ouve a sua oração. Sabe por que eu estou me apresentando? Porque tinha gente que não me conhecia pessoalmente. E teve gente que orou por mim, como orando pela filha do presbítero, da diaconisa, orando pela irmã, pelo irmão. Às vezes você sem me conhecer, você se compadeceu. Você orou porque você é um pai, uma mãe, porque você é um irmão, porque você é um amigo. E hoje eu estou aqui para dizer que a sua oração foi respondida. Quando você olhar para mim nesta manhã, é para você se lembrar de todas as suas orações, de todas as promessas. E você olhar para mim e lembrar que o Senhor é o mesmo e que Ele realiza milagres. Eu estar aqui hoje, essa manhã, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz porque eu estou realizando um sonho. E o sonho não era de estar aqui para pregar não, tá? O sonho era de poder agradecer você, em nome de Jesus. Honrar a tua vida. Dizer que eu te amo. Que eu te amo. Você orou por mim quando eu não orava por mim. Você me resgatou das trevas quando eu nem sabia onde eu estava. O Senhor ouve a sua oração. Eu estou aqui para te lembrar. Thelma, eu estou aqui para te lembrar. Um dia você orou por mim. Hoje eu oro por você. O mesmo que aconteceu comigo vai acontecer com você. Você que precisa de um milagre, lembra que o Senhor ouve a tua oração. Então a gente vai começar com um trato. O trato é, deixa o Espírito Santo fluir, porque Ele vai te lembrar de muitas coisas. Muitas coisas Ele vai trazer à sua mente. Amém? A palavra do Senhor, pode projetar, Fê. Nós vamos ler picadinhos. A palavra do Senhor, vamos começar em Gênesis 37, amém? Para nem errar a tradução, a interpretação, eu vou ler conforme está aqui. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar, amém? Gênesis 37, eu vou ler alguns versículos desse capítulo que vão estar picados e diz assim: Ora, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou do pai um fino traje com belos bordados. Os irmãos ficaram odiando José, porque notaram que Jacó dedicava mais amor a ele.
já não conseguiam falar amigavelmente com José. No versículo 11, pula para lá. Os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento, guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Os versículos anteriores contam os 2 sonhos. Dos versículos 18 ao 24, diz assim: mas quando ia chegando perto de onde estavam, eles viram que vinha vindo e decidiram acabar com ele. Aqui são os irmãos. Lá vem os sonhadores, clamaram. Vamos dar cabo dele e deixar o corpo num desses poços. Depois diremos ao pai que José foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu o plano dos irmãos, pensou num modo de salvar a vida de José. Disse ele: não vamos matar nosso irmão com nossas próprias mãos. Olhem, vamos colocar o rapaz neste poço seco. Rubem disse isso com a intenção de libertar José mais tarde. Quando José chegou, os irmãos tiraram a capa colorida dele e lançaram o moço no poço seco. Os versículos 28 ao 36, para finalizarmos, diz assim: assim, quando os negociantes passaram por ali, José foi vendido a eles por seus próprios irmãos. 20 moedas de prata foi o preço. Feito o negócio, os ismaelitas continuaram a viagem para o Egito, levando José com eles. Rubem não estava junto com os irmãos quando os ismaelitas passaram. Mais tarde ele voltou lá para tirar José do poço. Quando viu que o rapaz não estava mais no poço, rasgou as roupas, cheio de aflição. José desapareceu. E para onde vou eu agora? Disse ele. Então os irmãos mataram um bode e molharam o traje de José no sangue do animal. Depois mandaram a roupa cheia de sangue ao pai com este recado: achamos isto no campo, veja se é o traje de José ou não. Jacó reconheceu logo o traje. Sim, disse ele, é do meu filho. Vai ver que um animal feroz devorou o pobre José. De certo, ele foi despedaçado. E Jacó rasgou as roupas e se vestiu com pano grosseiro, chorando por muitos dias o filho morto. Todos os membros da família tentaram consolar Jacó, mas em vão. Ele não aceitou as palavras de consolo. Vou chorar a morte do meu filho até morrer, disse ele. E continuou, lamentando muito a perda de José. Enquanto isso, chegando ao Egito, os negociantes de Midian venderam José a Potifar, oficial do faraó, rei do Egito. Potifar era o comandante da guarda real. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Pai querido, maravilhoso, a tua palavra foi lida. Nos alimenta, Senhor, de acordo com aquilo que tu sabes que nós precisamos. Espírito Santo, flua no interior de cada um aqui. E não flua só para nos encher, Senhor, para falarmos que somos cheios de ti, mas nos enche a ponto de transbordarmos, de sairmos de nós mesmos, de inundarmos, Senhor, de inundarmos a nossa casa, de inundarmos este ambiente, de inundarmos, Senhor, a vizinhança, de inundarmos, Senhor, o estado, de inundarmos, Senhor, por onde passarmos. Então, Espírito Santo, nos enche, nos transborda, nos limpa, nos purifica e nos alimenta com a tua palavra. Espírito Santo, lembra-nos, Pai querido, lembra-nos de todas as covas que um dia nos lançaram. Oh, rebalachei. Lembra-nos, Senhor, de por onde nos lançaram. Lembra, mesmo que em dor o Senhor está conosco. Traga a nossa memória, porque estamos contigo, não estamos só. E porque hoje é dia de cura da parte do Senhor neste altar. E eu te rendo toda a honra, toda a glória no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Quem aqui nunca ouviu falar na história de José? Oh, que bom que todo mundo já ouviu. Então, que deu certo ficar pulando os versículos, né? José é um sonhador. José é um sonhador porque ele é de família de sonhador. Ele é filho de sonhador.
E eu vou falando, aí os meninos vão me ajudando na projeção, eu não vou nem olhar, tá? Quando nós vemos a história de José e esses versículos, eles nos remetem a vermos que em algum momento das nossas vidas nós fomos vítima. Fomos vítimas de alguma coisa ou de alguém. Projeta para mim, Fê. Eu e você, nós já fomos vítima de algo. E vítima, ela significa... Eu coloquei algumas explicações, algumas definições. Vítima é aquele que foi dominado, é o que foi vencido, é o que foi uma oferta, é algo que foi sacrificado. Pode passar, Fê. Vítima tem um sentido geral de que é a pessoa que sofreu o resultado de algo ruim, de algum dano, de algum ato. E eu até coloquei um sentido jurídico, projeta, Fê, que vítima é aquele que sofreu diretamente ofensa ou alguma ameaça a um bem, a honra, né? Aquele que sofreu alguma violação. Então, você e eu sofremos e nós somos vítima de alguém ou de algo. Eu tentei vir no salto, mas eu vou ter que tirar. E aí, nós chegamos até aqui, nós fomos vítimas, ok? Um dia. Mas se nós estamos aqui, é porque nós sobrevivemos, amém? Porque nós não estamos mais naquela situação. Só que você pode continuar sendo só um sobrevivente. Ou você pode aceitar que hoje você é mais que vencedor em Cristo Jesus também. Então, de cara, eu já falei o tema da palavra, já dei maior spoiler. Porque um dia você foi vítima, se você está aqui, você no mínimo é um sobrevivente. E a ideia é que você se veja como mais que vencedor. Pode projetar, Fê? Então, nós somos nós vivemos situações em que nós somos vítima. E você vai se identificar, deixa o Espírito Santo fluir, te lembrar de alguma coisa. Você sofreu abuso físico, abuso de palavras, alguém teve uma comunicação não verbal agressiva com você. Às vezes você viu uma cena de violência, não foi contra você, mas aquilo entrou em você, aquilo ficou registrado em você, há uma memória em você. Você sofreu bullying, ou porque você era alto demais, baixo demais, gordinho demais, magro demais, bonito de menos, porque todos os filhos de Deus são bonitos. Mas alguma coisa aconteceu com você, dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro da sua família e dentro da igreja. Quando é assim, Deus sempre traz alguém de fora, né, para dar essas palavras. Então você, já fomos vítima, bastante. Só que aí hoje tem uma outra situação. Você ficar se apegando a algo do passado que já aconteceu, que já foi, mas você ainda ficar se vendo naquela situação. Ainda bem que você está aqui, glória a Deus, ia te chamar. Se você ficar ainda se vendo naquela situação, é porque você está se vitimando ou se vitimizando. As duas expressões existem. Pode projetar, Fê. E quando você fica se vitimizando, é porque você fica se fazendo ainda de vítima. É porque você ainda está com um comportamento, você está se colocando numa situação que você não está sendo vítima mais, mas você está ali com os comportamentos, as sensações. Você está fazendo o outro, às vezes, sentir culpa por te ver naquela situação. Então você está ali como vítima. Porque para você estar como vítima, existe sempre alguém que é o quê? Que é um forçador daquela situação, que te põe naquela situação, que te coloca naquela situação. Então, toda vez que eu ou você ficamos nos vitimando de algo que não faz o menor sentido, a gente, na verdade, está querendo, pode dizer que chamar atenção, mas às vezes não é só isso, às vezes é fazer o outro sofrer, é fazer o outro ter um dano também. E aí, vocês viram que eu li a Bíblia, né? Eu contei uma história que parece que a gente queria que fosse aquela história do vizinho, que ouve funk sertanojo, em frente à nossa casa, que perturba, que faz festa. Vocês queriam que eu contasse aqui a história daquele ímpio lá do seu trabalho. Mas a gente leu a Bíblia. Essa história é a história de crente, de família de crente, adivinha? De família que tinha descendência de crente. Sabe esses irmãozinhos aqui abençoados?
que bolaram matar o outro, que jogou o outro na cova, sabe esses daqui, esses abençoadinhos? Eles eram nada mais, nada menos que as 12 tribos de Israel. Olha que família de crente, que graça esses abençoados. Percebe que o Senhor, que o Espírito Santo quer mover em mim e em você e trazer à tona, é que nós precisamos ser curados. Família perfeita, família perfeita. Querido, eu sou psicóloga, eu atendo há 12 anos. As maiores situações dentro das famílias, os maiores erros, é quando o pai e uma mãe querem ser perfeito. É tanto peso que eles passam para os filhos, quando eles querem colocar perfeição, porque, querido, eu e você não somos perfeitos. Amém? Quem é perfeito? Quem é aquele que se aperfeiçoa em mim, nas minhas fraquezas? Jesus. Quando você ficar querendo ser perfeitinho, perfeitinha, perfeitão, perfeitona, colocando seu filho para ser o mais perfeito também, você está tirando Jesus. Palavra dura, toma cuidado. Seja você. Ainda que você falhar, que você errar, você coloca aquele que é perfeito na sua família, na sua casa, na sua descendência, na sua geração, na sua vida. E aquele que é perfeito, ele aperfeiçoa as suas fraquezas, ele aperfeiçoa todas as coisas. E eu falo isso porque muitos pais que eu atendo são maravilhosos. Eles sempre querem o quê? O melhor. Os bons sempre querem o melhor. Os bons, eles querem fazer de tudo para não errar. Então essa missão, esse ministério de família é um ministério poderoso. E ele só funciona se Jesus estiver dentro, se Jesus fizer parte. Aqui a gente está falando de uma dinâmica familiar. E aí às vezes a gente fala, será que eu tenho me vitimado, me vitimizado? E aí eu escrevi algumas frases assim que veio vindo na minha mente, que às vezes são as que fazem parte e a gente não percebe. Você tem dito, isso sempre acontece comigo. Eu não tenho sorte não, hein? Tem sorte não. Ixi, comigo é sempre assim, dá sempre ruim para mim. Eu sempre sofro nessa vida. Para mim é assim, nada dá certo. Comigo não adianta, eu já sei, não adianta, não dá certo, eu nem vou tentar. Que frases são essas? Frases de alguém que está se vitimando, se vitimizando. E por que essa pessoa usa essas frases na vida dela? Porque ela realmente tem um registro de memória. Alguma coisa não deu certo. Em algum momento ela foi vítima e ela ficou com aquele registro. E esse registro, ele não é só neural, muitas vezes ele é também uma memória celular. Sabe aquela hora que você sofreu algo? Muitos já me viram dar meu testemunho. Eu já fui 5 vezes assaltada à mão armada. Quando você é, querido, 5 vezes assaltado à mão armada, na verdade na primeira, você já experiencia algo que vem até para o seu corpo. Você sente coisas físicas, você sente frio, sente medo, e fica um registro. E aí aquilo fica, sempre quando você se vê numa situação de alerta, aquilo é acionado, e você não pensa, não é lógico, não é racional. Aquilo só é acionado porque você teve uma experiência ruim, aquilo está dentro de você. Então percebe que se eu e você fomos vítimas de algo, tem um registro dentro de nós, dizendo pra gente, toma cuidado, não vai por aí, não tenta de novo. E às vezes hoje, você já aceitou Jesus, glória a Deus, você já está salvo. Só que você está se vitimando, se vitimizando. E isso não é bom para ninguém. Não é bom, e o problema não é assim, não é bom para mim, Fábio, mas é minha vida, não estou fazendo nada de mal para ninguém. Está, nunca é individual, sempre é no coletivo, porque o Senhor tem propósito para você realizar. Então, se você ficar se vitimando, você vai afetar, como eu posso dizer, não é só quem está perto de você, você vai afetar o seu entorno.
você vai afetar muitas vidas agindo assim. Vamos falar dessa família de José, mas para falar da família de José, a gente tem que voltar um pouquinho em Jacó, né? Que Jacó é o pai. Como foi a família de Jacó? Jacó, filho de Isaac, de Rebeca. Eu só acreditei em amor à primeira vista depois que eu li na Bíblia Isaac conhecendo Rebeca. Até então eu não acreditava, eu era bem irracional, mas depois dessa tive que ceder. Uma história de amor. Jacó, ele viu pais que se amavam. Homens, pessoas de Deus, iam na igreja, crente. Se bobear, até promessista. Só que, quando Rebeca estava grávida, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Foi fazer um pré-natal com Deus, perguntar o que era aquilo. E Deus revelou para ela que dentro dela sairiam 2 nações. E Ele revelou. Pais, o que vocês pedirem ao Senhor sobre a vida dos filhos de vocês, do futuro, Ele revela, Ele sabe. E Ele revela porque Ele quer que vocês cooperem com Ele e que vocês instruam melhor os filhos de vocês. Então, ela perguntou, o Senhor revelou. E aí eu não sei a imagem que você cria de Rebeca, mas eu tenho uma visão de que ela era tensa. Ela era uma mulher que, quando ela recebeu aquela palavra, ela quis fazer tudo do jeito dela, na força do braço dela. Essa parte é minha forma de entender, tá bom? E eu fico pensando que, vamos lá, por que será que ela agiu, ela pegou aquilo, ela ficava criando Jacó na barra da saia, Esaú mais com o papai? Por que será que ela fazia isso? Porque ela tinha, a forma como ela compreendeu o que Deus falou, é que o menor tomaria o quê? O local do maior, e que sairia dela 2 nações. Então é como se ela quisesse estar por perto. E aquilo norteou a vida dela. Alguma coisa vai acontecer. Então, para mim, eu vejo ela como uma mamãe intensa. Uma mulher que deixa tudo do lado dela. Ou porque ela era controladora e fazia tudo do jeito dela. Ou porque talvez ela não sentia tanta segurança em Isaac. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele fluir de dentro de você. Ele sabe as suas dores, o que você passa. Pais, mães, irmãos, deixa o Senhor te lembrar de como foi a sua dinâmica familiar. E aí, Jacó teve toda uma parte ali na vida dele que teve muitas vantagens ele ser criado na barrinha da saia da mamãe, porque ela criava ele na tenda, e na tenda não é uma casa. A tenda é lugar de ler Bíblia, é lugar de fazer culto. Então, ele gostou disso, o menino aprendeu, o menino desejava aquilo. Coisa linda. Percebe, amados, que muitos pais aqui querem acertar e erram, mas acertam. Você acerta, querido. Você acerta, amada. Você acerta. Você só tem que colocar Deus à frente de tudo na sua vida e na vida dos seus filhos. E Jacó, quando ele teve os filhos dele, ele levou aqueles registros para a vida dele. E aqui, na passagem que eu li, esse pai, né, Jacó, ele tem claramente a preferência de um filho. É uma desigualdade. Às vezes você veio de uma família que tinha preferência. E a preferência, sabe, querido? Às vezes ela nem era aquela super preferência assim tão declarada. Mas ela no dia a dia da convivência foi aparecendo. Sabe aquilo? Primeiro filho tem que ser menino, menina. Então rola ali ok, veio tal. Segundo filho, agora vai vir diferente. Sabe essas coisas? Às vezes é só uma expectativa. Mas ficou ali, você nem falou, você nem manifestou, ninguém está sabendo. Só está dentro de você. Só que hoje nós já sabemos pela psicologia e pela neurociência que o que você pensa, você sente, ainda que você não fale, aquilo se conecta. Pois é, isso está na Bíblia também.
que hoje a beleza é a ciência poder confirmar muitas coisas que estão na Bíblia. Graças a Deus que nós somos dessa geração. Então, às vezes, isso aconteceu na sua família, na sua rotina familiar, isso você trouxe. Aqui, a gente vê claramente Jacó dando uma túnica, e a Bíblia nem fala pra gente que era aniversário de José. Sabe aquela coisa que você quer, assim, sabe, flexibilizar um pouco com Jacó? Será que era aniversário? Daqui a pouco ele fala de conta que chegou o bolo, tinha umas bexigas e cantou parabéns. Não era nem aniversário. Ele, na frente de toda a família, deu a túnica. A gente não vai entrar na parte profética dessa túnica, mas se você quiser, leia mais a Bíblia, se alimente mais. Mas essa túnica já remetia a Jesus. Essa túnica, ela não era uma blusa bonita, uma roupa bonita, ela era uma roupa de realeza, cara, bonita. Então tem todo um simbólico. Então a roupa depois ser manchada por um cordeiro, tudo aquilo ali é muito profético e simbólico. Jesus estava ali. Um pai que agia espontaneamente, mas que provocava ira nos filhos. Já viu isso, querido, na sua família, na do seu vizinho? Sabe? Quem aqui tem gente espontânea na família? Todo mundo conhece a minha, não vou me manifestar. Já estou me expondo demais. Sabe as pessoas espontâneas? Faço do meu jeito, mas é do meu jeito, eu não fiz nada demais, é só do meu jeito. Só que às vezes esse seu jeito provoca algo no outro. Aqui, Jacó, belezão, foi comprar um presente, reuniu os filhos. O que passou na cabeça dele? Qual que era dele? Estava super espontâneo, felizão, dando um presente. E os filhos sentindo ódio. Um pai promovendo aquilo no outro. Vocês repararam no texto bíblico que eu fiz questão de ler? Que diz assim, e os irmãos o odiavam mais. Já estava ruim. Ficou pior. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias, sim ou não? Precisa que se renove sobre nós todos os dias, não é? Porque às vezes até você, sem intenção, está fazendo coisas assim dentro da sua casa. Está gerando coisas assim dentro da igreja. Porque aqui também é uma família. Aqui também é corpo de Cristo. A maldade dos irmãos, que eles eram crentes, e aqui nós estamos falando dos segredos ocultos das famílias. Quando o Senhor me acordou hoje de madrugada, tem slide que a gente vai passar bem batido, Fê. Porque o Senhor me acordou de madrugada para falar, filha, é para focar nessa parte. Amém, Senhor. Os segredos ocultos das famílias. A gente ouve na sociedade que o tempo cura, o tempo sara. Querido, isso é do Satanás. Isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Tempo não cura nada. Tempo faz assim, se agora eu estou cheia de raiva, eu vou falar daqui 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, vai diminuindo. Diminuindo o quê? Diminuindo o cortisol que aquilo está em mim. Só isso. Mas ninguém aqui tem amnésia de quando foi vítima. Ter aceitado Jesus não fez você ter amnésia, amém? Então você lembra das suas dores. Você lembra de que cova que você estava. Você lembra, querido? Jesus não falou que você ia aceitar Ele e você ia ter uma amnésia. Eu sei que você queria, acho que eu também, mas não. Então, os segredos das famílias, o que fica oculto, o que fica escondido, o que perdura, o que passa tempo e entra outra geração. Hoje é dia de descortinar. Hoje é dia dessa tua ferida vir à tona. Capaz que ela está cheia de pus. Só que precisa vir do alto, do Jeová Rafá, a cura, que não é só para você, mas é para
toda a sua geração, toda a sua descendência. É para a glória do Senhor, é para a honra do Senhor. Eu sou o milagre, você orou pela minha vida, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor tem milagres a fazer na sua vida, na sua casa, tem coisas para acontecer, tem promessas para se cumprir. Só que da sua boca tem que sair algo para o Senhor. E os segredos ocultos das famílias dói muito. E às vezes esses contratos que nós fazemos, nós não assinamos, nós não autenticamos eles em cartório. Percebe essa situação aqui de José? É uma coisa assim que aconteceu, que os irmãos jogaram lá. E essa para mim é uma das partes mais tristes, porque eles nunca falaram para Jacó. Olha o pacto que 11 irmãos fizeram. A Bíblia, nós lemos, fala que Jacó, ele não queria ser consolado. Ele falou, todos os dias, todo o tempo da minha vida eu vou lembrar do meu filho José, e eu vou chorar até eu morrer. Sabe o que eu fico pensando? Porque eu trago para a nossa realidade. Eu leio a Bíblia, eu trago para a realidade. Eu fico pensando em Jacó lembrando que era o aniversário de José. E ele se alegrava em lembrar de José, ele tinha lembranças boas, mas ele chorava. Eu fico pensando em quando ele via o guarda-roupa, teve que trazer as roupas para a igreja, dar para doação, e ele chorava. E os filhos viam. Queridos, depois, você já sabe a história, quando todos eles vão se reencontrar, já passaram 20 anos, mais. Os irmãos que fazem bastante estudo bíblico ajudam. Já pensou um segredo de família? Um contrato em 11 irmãos, sabe? Não é aquele entre um e outro, eram 11, e 11 viam o pai chorar anos e nunca veio à tona. Deixa o Espírito Santo fluir onde você está. Deixa ele trazer à tona os segredos ocultos, sujos, querido. Porque hoje é o dia da limpeza, hoje é o dia da cura. 11 anos, vendo o pai chorar e nunca abriram a boca para contar. Quando nós deixamos Cristo entrar com a cura, passa 2 slides, Fê, rapidinho, nem para naqueles lá. Na redenção. A redenção é o ato de resgatar e tirar do poder alheio do cativeiro todas as vezes que fomos vítimas. É tão lindo, não? Você está com a sua boca tampada, mas eu vou glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu aceitei Jesus, e quando essa palavra dele ser meu Redentor entrou em mim, essa palavra reverberou no meu interior, ela foi lá em todas as minhas memórias de dor, em todos, vasculhando meus cativeiros, as vezes que eu fui vítima. Oh, Santo Soberano, oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, porque Ele é meu Redentor, porque Ele vive, porque Ele me tira. Se eu vacilar e eu entrar de novo, Ele me tira. Às vezes, tem acordos das famílias que a gente nem participou, meio que assim, né? Só que passou pra gente, veio, a gente estava ali, igual eu falei. Às vezes você viu a agressão em alguém, não foi em você, mas você viu aquilo, entrou, tá em você. Eu não sei qual foi a sua estrutura familiar. Se às vezes você, por mais que você sempre cresceu no berço, mas o que você viu, o que você assistiu, o que você recebeu, que palavras depois que falaram, que saiu da sua família, e estão com você. E hoje é o dia de você colocar isso para viver a redenção plena. E hoje é o dia que cura, querido. Às vezes ela é instantânea, mas cura às vezes é o processo. Eu falo isso porque um dos meus ministérios é cura da alma. E cura da alma é um processo. Essa semana,
uma amada cristã veio me procurar, primeiro atendimento. Há mais de 11 anos atrás, sofreu uma traição do marido, perdoou, o marido perdoou, se restaurou, hoje tem 2 filhos, família de Deus, todos no altar, o Senhor restaurou aquele homem, glória a Deus. E aí ela senta comigo e fala: doutora, todo mundo pensa que eu superei, mas até hoje vem o pensamento em mim. Mas eu vivo um excelente casamento, eu nunca culpei o meu marido aquilo de jogar na cara dele, mas eu sempre, aquilo salta em mim. Querido, um segredo escondido ali, um segredo oculto ali. Cristã, a história está aí, acontece. Deixa eu colocar aqui diante do Senhor para a honra e glória dEle, para o nome dEle ser exaltado. Deixa eu denunciar o império das trevas. Eu nem me preparei para isso. Se tem intercessor aqui, pode começar a interceder pela minha vida. A palavra, querido, ela vem primeiro para quem está no altar, também é para mim. A minha família também tem feridas. A minha família, graças a Deus, pelo menos eles também nunca quiseram ser perfeitinhos. E sempre colocaram Cristo, mas tem umas coisas, percebe? Diante do mundo espiritual e do mundo real, eu vou trazer à tona um segredo oculto. Porque eu já estou alinhada com o propósito do Senhor. Eu já passei por processos de cura, de libertação. Eu sei do ministério que eu tenho, principalmente com mulheres e famílias. Então hoje, as portas do inferno, mais uma vez, não vão prevalecer. Quando eu tinha 11 anos, os meus pais se mudaram de casa por uma situação financeira. Eu tive uma infância muito boa numa casa em Santo Amaro. E para mim aquela é a minha casa da minha memória, a casa amarela, com as laterais dos beirais das janelas marrom. Aquela é a minha casa, meu sonho. Eu brinquei, a minha infância, graças a Deus, foi maravilhosa, queridos. Eu brinquei na rua, quem não sabe o que é isso. Foi bem saudável. E minha família estava com... não uma dificuldade financeira, mas tinham mudado algumas coisas. E quando nós nos mudamos, nós viemos para a casa que nós moramos hoje. E aquela casa, ela era, irmãos, feia, suja. Tinha umas coisas lá que hoje eu sei. Tinha um monte de demônio lá. Já falo mesmo, já rasgo. Amados, tinha umas paredes lá que os inquilinos ficavam fazendo assim, com canivete. Amados, nunca tinha visto isso não. Não tinha um vidro na janela, não tinha. Casa abandonada. Nós nos mudamos, a gente teve que colocar, como fala, lona, plástico, até colocar o vidro. Foi uma das primeiras coisas que se teve que fazer na casa. Querido, quando eu fui para aquela casa, eu era uma criança de 11 anos. E para mim, com 11 anos, eu não tinha um emprego, um carro, algum status para falar que eu conquistei. O que eu tinha conquistado com 11 anos eram os meus amigos. E eles eram muito preciosos para mim. E aí eu perdi os amigos da rua, eu perdi os amigos da escola e até os da igreja. E aí, irmão, a casa caiu para mim. Deu ruim.
Cada filho tem um perfil, cada filho assimila de um jeito. Alguns iriam ver uma mudança de casa como oportunidade, como conhecer mais gente, mas eu estou aqui no altar, mas eu sou introspectiva, eu sou reservada. E eu era uma criança de 11 anos que eu demorei mais de um ano para ir brincar com alguém na rua. Só que o Senhor é tão bom, que o dia da mudança, que eu vim chorando no caminhão de mudança, que eu vim junto com o caminhão da mudança, literalmente. Quando eles pararam em frente à minha casa, sabe quem estava lá para receber? A Igreja Adventista da Promessa de Guaianazes estava lá na minha casa, fazendo uma surpresa. Eles estavam lá. Queridos, foi a mudança mais rápida que eu já vi na minha vida. Foi vapt-vupt, foi tanto descer móvel, arrumar. Já tinha, a Madalena não está aqui, mas está sendo gravado, né? Já tinha almoço, tinha amor, tinha uma receptividade, uma hospitalidade. Percebe como vocês sempre fizeram parte da minha vida? Eu amo vocês. E aí aquilo deu uma confundida assim na mente, né? Porque claro que eu estava recebendo tudo aquilo, mas eu estava meio triste. E levou um tempo. E eu fui uma criança, eu fui na verdade uma filha sempre muito amada e muito cuidada. Eu sou a filha do meio, mas minha mãe sempre cuidou de mim, minha irmã sempre cuidou de mim, eu chamo ela de segunda mãe. Até liberei ela no mundo espiritual para ela ser mãe dos filhos dela de verdade, não minha mais, graças a Deus. Meu irmão, que mesmo que é mais novo que eu, também sempre cuidou de mim, então eu sempre fui assim cuidada, amada. E eu nunca estava sozinha. Mas depois de 2 meses que nós tínhamos nos mudado, era muita coisa de ter que ir em prefeitura, em banco, arrumar as contas, essas coisas. Eu fiquei sozinha em casa. Sem a minha mãe, sem a minha irmã, meu pai tinha ido trabalhar. E um homem desconhecido entrou na minha casa. E ele tocou partes do meu corpo. E eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu percebia que era algo de errado. E eu fiquei estática, com medo, com frio dentro de mim. E uma irmã da igreja que chama Albertina, que eu chamo ela de tia também, chegou na minha casa com a Viviane e com a Priscila. E aí ela me chamou, eu fui para o portão, e aquele homem foi embora. E sabe aquela coisa que uma criança de 11 anos não sabe dizer o que está acontecendo, o que aconteceu, como foi? E a tia, filha, o que foi? Todo mundo, querido, que vai para o cativeiro de abuso, primeira coisa que acontece no mundo espiritual é acontecer uma mordaça na boca. Por isso que muitas pessoas não falam, não é só pela vergonha, pela humilhação. É que no mundo espiritual acontece. Quem tem visão aberta quando ora para esses tipos de pessoa, eu sei que já viram uma trava, uma mordaça. Porque é assim, quando você orar por uma pessoa que passou por isso, você retira isso no mundo espiritual em nome de Jesus. Para a pessoa soltar. E eu não falei para ninguém. E aí quando eu tinha 13 anos, que eu fui assaltada, primeira vez, que foi em frente à minha casa, aquela pessoa, ele não queria só me assaltar, então também adivinha. Ele também começou a querer me tratar, ele até falava, deixa eu te abraçar, deixa eu fazer de conta que a gente é namorado, andando na rua, e ele também ficava me tocando. Eu nunca sofri um abuso de penetração, mas isso, querido, não quer dizer que foi
menos pior. Porque lembra que eu falei que existe uma memória, inclusive celular? Por isso que é ruim. Às vezes muitas mulheres que sofreram abusos, mesmo que sem penetração, mesmo da mesma forma que eu sofri, às vezes elas se casam, elas vão viver a vida delas e elas não sabem o que acontece com elas se sentem desconexas, elas se sentem estranhas, porque tem algo lá, não é consciente, não é racional, você não lembra quando você está com seu esposo amado que Deus colocou com você. Você não lembra, não é isso, querida. É apenas um registro que tem lá. E o diabo sabe. E hoje é dia. Hoje é dia dessa ferida ser curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Rebaixê, malária, sou. Vai parar em você, você vai ser liberto nunca mais, a tua descendência, a tua geração, porque todos viverão a redenção, aleluia! Queridos, eu fui uma pessoa que eu sempre chamei irmão de igreja de tio ou de tia, porque eu nunca fui criada com primos e tios. Então, para mim, eu falo tia Madalena, é assim que eu falo, sabe? Porque é a minha família. Tem uma família dessa igreja que é muito minha família. Eu só não vou falar o nome, porque eu não pedi permissão. Então, o testemunho é meu, mas eu cuido das minhas palavras. Essas duas pessoas que abusaram de mim, eu nem sei o nome. Eu lembro de todos os detalhes, mas eu não sei o nome. Mas tinha uma família da igreja que sempre fez parte da minha vida. Fez tanto parte da minha vida, queridos, que essa pessoa, ele tem uma irmã viva até hoje, não mora mais aqui em São Paulo. Faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 28 de novembro. Só que essa pessoa é bem mais velha que eu. Só que muitos anos das nossas vidas, nossa família fazia um bolo só. Aí colocava uma velhinha para mim de 2 anos e uma velhinha para ela de 12. Entende? Uma velhinha para mim de 3 e uma velhinha para ela de 13. Essa família é tão próxima da minha família que a minha mãe chama muitos deles de irmãos. Alguns até foram um pouco criados lá em casa durante um tempo da vida. Teve uma vez que essa família botou um filho, família da igreja, botou um filho para fora e minha família que acolheu. E ficou intermediando as coisas para voltar, para perdoar, para dar certo. E aí quando eu tinha 12 anos, tinha um desses irmãos, ele era bem mais velho que eu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele morava do lado da minha casa. A minha mãe chamava ele de filho. Eu fiquei sozinha na minha casa. E ele entrava e saía da minha casa porque ele era nosso vizinho, pessoa de confiança. Ele entrou na minha casa com uma garrafa de cerveja. Colocou na mesinha da sala, pediu para eu beber. Eu lembro que eu estava com uma camiseta cinza. Sabe essas camisetas que tem logo, a marca, uma logomarca bordada? Eu lembro dele passar a mão no logo, mas era para passar a mão no meu peito. E novamente me veio aquela memória de que alguma coisa errada estava acontecendo.
E eu travei. E ele veio me agarrar, me levou para o quarto dos meus pais. E naquela hora a esposa dele me chamou no portão. Ele saiu que nem um foguete. Eu fiquei só. Eu não sei se ela percebeu alguma coisa, porque essa pessoa tem sérios problemas e já fez isso várias vezes na vida. Só que eu não sabia. E novamente a mordaça. E eu não falei. E ficou comigo. Você percebe, se você fez as contas, que isso aconteceu quando eu tinha 11, 12, 13 anos. Naquela casa que eu odiava. Hoje não mais. E aí um dia, eu tinha 15 anos. Eu já era mocinha, já era mais esperta, sabia me defender melhor. E esse mesmo irmão de igreja, que minha família chamava de filho, que eu celebrava meu aniversário com a irmã dele, entrou de madrugada na minha casa, para novamente me aliciar. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eu pulei da cama, era uma beliche. Eu corri para o quarto do meu pai. E eu falei: pai, tal pessoa está aqui, passou a mão na minha perna. E essa pessoa de novo saiu que nem um foguete. E esse dia, eu estava assim. Acabou. Meu pai vai lá e vai resolver para mim a parada. Dessa vez eu não estava sozinha, dessa vez minha família inteira estava em casa. E queridos, eu vou abrir meu coração. Sabe o que eu queria? Falei: meu pai vai matar ele. Eu tenho certeza. Era essa convicção mesmo assim que eu tinha. Graças a Deus que meu pai não matou. Mas naquele tempo, sim, era isso que eu queria. Se meu pai mata, vai preso, como que eu fico? E aí eu fiquei mais, aliviada. Aí meu pai saiu de casa. Demorou um pouco para voltar. Só que aí, meu pai e minha mãe nunca mais conversaram comigo sobre aquilo. Não aconteceu bem do jeito que eu esperava. A pessoa continuou sendo meu vizinho. A pessoa continuou ali. Deu para piorar um pouquinho. Porque eu lembro, meu quarto era nos fundos. E eu lembro do meu pai a semana inteira lá. Os pais dessa pessoa foram, ele já era casado. E começou a rolar as brigas, tretas, discussões do que fazer. E era só discussão mesmo. Só discutia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Só discutiu. O que foi feito? O que foi feito? Nada. O que aconteceu em mim? O diabo se aproveitou. E o diabo colocou uma divisão entre mim e o meu pai, que norteou a minha vida adulta, que eu só fui me livrar depois que eu verdadeiramente me converti há 5 anos atrás. Sabe o que o diabo plantou em mim? Se eu não posso contar com o meu pai, com quem que eu posso contar nessa vida? Se aconteceu dentro da minha casa, minha família, o que vai ser de mim? Eu tenho que me virar sozinha. E começou a vir pensamentos de que eu tenho que fazer por mim, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser independente. E assim foi. E quem foi mais perto de mim,
hoje está até fazendo links disso tudo que aconteceu com os meus comportamentos, de ser muito na minha vida, topetuda, ir lá, fazer do meu jeito, bancar. E uma das piores partes assim da minha vida foi quando eu tinha bastante dinheiro. Porque o dinheiro te dá um pouco de poder. Então a minha família já nem falava mais nada comigo, porque eles achavam que eu me bancava, que eu estava até bem. Então eu fiquei nessa independência. Querido, querida, deixa o Espírito Santo fluir de você. O problema não era meu relacionamento com o meu pai biológico, físico, terreno. O problema é que isso causava algo entre eu e o meu eterno Pai, o meu Abba Pai. É esse o probleminha que o diabo não quer descortinar. O que aconteceu na sua história de vida? Qual é a sua sujeirinha? O Espírito Santo está tocando você, sabe por quê? Às vezes a tua história não é a minha, mas a da sua mãe é. A da sua avó é. E sabe o que acontece? Tem uma sujeirinha aí. Você tem que colocar isso, descortinar isso. Tirar todo esse lodo, esse pus. Tem que vir à tona. Porque essas histórias se repetem. Se isso não for eliminado. É um trabalho, é um processo. Ah, Fábio, essa história tem a ver com a da minha mãe, a da minha avó, mas não tem a ver com a minha, com a da minha esposa. Já teve filhos, querido? Você quer? Você quer que seu filho sofra escassez, abuso? Você quer que ele sofra o que aconteceu na sua família? Não. Então hoje é o dia de você puxar os segredos ocultos. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu tenho uma paciente da Assembleia de Deus de berço, de filha de pastor, de neta de pastor, levita, linda. Não conhece o pai biológico, porque a mãe dela teve um deslize, engravidou dela, bancou, e aí a mãe dela casou com outro homem, que a teve como pai, e a família é maravilhosa até hoje, glória a Deus, de Deus. E essa moça já está comigo há uns 2, 3 meses, e essa semana, ela falando da veneração dela com a mãe dela. E tem uma coisa que às vezes é mais fácil de explicar para católico do que para crente. Quando um católico se converte, ele aceita só Jesus Cristo e fica só com Jesus. Só que às vezes a gente tem que orar para ele perder a veneração que ele tinha. E tem muita pessoa que nunca teve veneração por nenhuma imagem, mas tem veneração pelas pessoas da família. E essa moça, com a maior veneração pela mãe. E veneração é algo que faz parte da adoração, então é só Deus que merece. Admirar os seus pais, amém. Venerar é você não cortar o cordão umbilical. Querida, você vai ser amada para sempre pela sua mãe, pelo seu pai. Corte o cordão umbilical. Às vezes o diabo está falando que você vai perder amor. Você não vai perder não, pode cortar em nome de Jesus. Pega essa palavra. E aí eu olhei para essa moça e deixei ela falar algumas coisas. Aí eu falei, fulana, falei de veneração, expliquei.
E aí eu falei, você hoje quer ser essa filha perfeita, perfeita, que é para você sempre se sentir amada pelos seus pais, ou é pela competitividade que você tem com a sua mãe, e inclusive que se você for perfeita, ninguém vai nem lembrar dos erros dela, porque para você ser perfeita, filha perfeita, ela é uma mãe perfeita. Quando eu falei isso, a menina quase desmaiou e caiu da cadeira. Porque tocou lá. Tocou lá. A cobrança que você tem recebido, principalmente você que sabe que seu pai e a sua mãe erraram feio, é para você. Você acha que você que vai dar redenção para o seu pai e para sua mãe, querido? Não é você. Não é você. Quando eu fiz isso, e essa moça em prantos, como ela é cristã, eu até falei, filha, olha sua mãe, Jesus já restaurou tudo, ele entrou, sai do lugar dele, não fica no lugar, deixa ele fazer. Você que tem carregado a história da sua família com você, para parecer que hoje você é cristão, eles não são, que você está pagando os pecados deles, querido, não é assim que funciona. O eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é assim. Pratique a sua fé, confie no Senhor, mas declare toda sujeira. Declare o império das trevas, descortine isso, para que venha a redenção da parte do Senhor. Pode passar, Fê. Nós já vamos finalizar. Olha essa imagem, que lindo. Para mim é filho de crente. Olha só. Meu filho me completa uma pizza. É muito filho de crente esse aqui. É bem gospel. Ele se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Deixar de ser vitimado e ser autorresponsável. Fábio, o que é ser autorresponsável? É ser maduro, ser adulto. É não tomar leitinho. Opa, aí você pegou. Querido, quando você aceitou Jesus, todos os consagrados te ensinaram um monte de coisa, te deram leitinho. Você tem 1 ano, 2, quanto tempo você tem caminhando com Cristo de convertido? Quem precisa de leitinho, amém. Você não está aqui porque você precisa de leitinho. Sabe o que significa sábado? Entrar no descanso do Senhor. Sabe o que é sábado? Não é uma regra. Sábado é quando você entende que era um mandamento e você faz por amor. E você entra nele, no descanso dele, para estar com ele. Querido, aqui é uma bênção, não é? Aqui é treinamento, querido, se você não sabia, aqui é quartel. Aqui ó, é palavra, é alimento, é treinamento, é robustez. Aqui tá de boa, tá beleza. Aonde que é a guerra? Onde que é? Lá fora. Aqui é nossa preparação. Aqui é a gente pegar, colocar, descortinar, tirar o nosso. Sabe por quê, querido? Eu vou falar algo que vai parecer que até tá fora do contexto. Em domingo nós entramos no ano 5781 do calendário judaico. Desde setembro do ano passado nós adentramos a década. A década. Sabe o que significa a década que nós adentramos? De 5780 até 89. É a década da boca. Olha só, querido. Em setembro do ano passado nós entramos numa década da boca. E meses depois colocaram um tapa-boca na gente. Se liga, amado, lê a Bíblia. Sai do TT, sai do leitinho. Você tem que se nutrir. Palavra todo dia. Aonde? Na sua casa. Você tem Bíblia? Então você tem alimento na sua casa. Oremachei. O pastor te ama. Os consagrados te amam. Sai da vitimização. Você não é vitimado.
Para de falar que na pandemia ninguém foi te visitar, não foi na sua casa. Ninguém te olhou, levou um TT. Tem Bíblia na sua casa? Vá se alimentar. Se você não se alimentar, você vai ficar desnutrido. Pessoa desnutrida, acontece o quê? Morre. Agradeça o leitinho que você tomou. Olha como te instruiu, como te fortaleceu. Olha quem você é hoje, olha onde você está. Hoje, com a idade que você tem, querido, você vai tomar leite materno ou leite integral só? E aí, o que acontece? Nem sei se tem nutricionista aqui, tem gente que fala que na nossa idade o leite ele é alérgico, nem serve mais. Querido, se para nós leite só já não rola mais, imagina da palavra de Deus. Sabe essa palavra aqui de hoje, de descortinar, é para você se alimentar e remoer, e remoer, e remoer, e deixar o Espírito Santo fluir. Porque ser autorresponsável, querido, é você saber quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Quem você é. Quem você é. Quando a nossa alma não está curada, presta atenção. O que é a alma? Mente e emoções. Quando a gente não vai curando isso, a gente vai ficando confuso na nossa identidade. A gente fica meio perdido na nossa essência, em saber quem nós somos. E se nós somos filhos de Deus, o que nós temos que fazer? Pode colocar, Fê? Nós temos que levar os filhos de volta ao Pai. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é, querido? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida é que você viva como um filho dele nessa terra. Porque quando eu e você vivermos como filho deles nessa terra, nós levaremos outras pessoas de volta ao Pai. Hoje eu posso levar pessoas de volta ao Pai, porque foi restituído o meu acesso com Ele. Então eu posso contar da minha dor, da minha história, porque eu lembro com todos os detalhes, mas não dói mais. É isso que eu tenho que falar para as pessoas. Eu consigo usar hoje meu conhecimento de psicologia, de neurociência. Sabe por quê? Porque isso já coopera para o bem. Porque eu e você fazemos parte de uma geração que a ciência está comprovando a Bíblia. Querido, é o melhor tempo oportuno para nós falarmos para ateus. Você chega mostrando os artigos científicos, aí ele vai pirar. Aí depois você pega a Bíblia, aí ele pira mais. E aí ele vê a sua vida, e aí ele vê Jesus em nós, e na hora que ele vê, ele se encontra com o Pai. Você já se perguntou? Por que eu sou dessa era? Por que eu estou nessa época? Por que eu estou nesse tempo? Por quê? Quando eu era mais novinha, eu gostava mais de futebol, e o meu pai gostava também, e aí graças a Deus a gente é de time diferente, porque eu sou a que tenho bom gosto em casa. E ele fazia inveja em mim, e ele ficava, ei menina, fica vendo esses seus jogadores de São Paulo aí, tá com nada. Você não viu, minha filha, Pelé jogar. Você não viu o Garrincha jogar. E eu tinha uma vontade de ter visto o Garrincha jogar. Porque eu achava o máximo, aqueles dribles. Eu falei, por que eu não fui daquela época para eu ver no estádio ele jogar? Aquela época do meu pai. A minha é agora. A sua é agora. Ele viu coisas, passou para mim. E eu estou aqui para viver as minhas experiências. O seu tempo é agora. Você pode contar da sua história, você vai levar as pessoas de volta ao Pai, através de você contar a sua história.
para finalizar, eu quero dizer que o ano que nós adentramos no domingo, 5.781, esse número 1 no finalzinho, ele é o Aleph. A década de 80 é a década da boca, da autoridade. Nós temos muito que falar do Senhor. Antes, deixa eu ler Salmo 92. Fábio, por que você foi e voltou? Porque aqui, 92:11, para mim é um versículo para abrir esse ano de 5.781 para você. Os meus olhos, porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Sabe o que é um boi selvagem, querido? Porque o Aleph, ele tem representatividade do boi, do líder, da força. Está vindo um ano, se abrindo, se descortinando, um ano de força. Numa década em que nós iremos abrir a nossa boca, ainda que tenham colocado máscaras em nós, nós iremos abrir. Isso não vai parar a igreja de Cristo. Essa unção do boi selvagem não é a do doméstico, aquele que não sabem quem é do boi selvagem, que sai derrubando tudo, que sabe a força que tem. Esse é o ano que nós adentramos, em domingo para cá. E hoje é um período de Yom Kippur, que a gente não precisa ficar fazendo as coisas iguais aos judeus, é só nós sabermos que nós adentramos num período de perdão. E é isso que vai fazer com que eu e você denunciemos. Sabe por quê, querido? Porque a história de José não foi uma história que ele ficou como vítima. Eu quero que você anote Gênesis 37 em diante para você reler e deixar o Espírito Santo falar contigo bastante na sua casa. E você ver como José nunca se esqueceu. Sabe, ficou escondido, oculto. E ele se deu bem, ele saiu da prisão, ele ganhou um lugar. Quando ele já estava lá, fazendo tudo que ele podia, que Faraó já tinha dado toda a autoridade, todo o poder. Toda vez que ele via os irmãos, ele chorava. E aí ele saía para chorar escondido. Foram 2 vezes, e aí teve a terceira vez, e na hora da terceira vez aí arrebentou, porque precisava vir a ferida à tona e vir o perdão. E são esses versículos que eu quero ler contigo. Gênesis 45. Não tem não, Fê, pode deixar que eu vou ler. E aí na terceira vez, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Não se contenha. E clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos, que não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega.
pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, ao perdão, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não demores. Essa é a sua hora, querido. Se você já entendeu toda a dinâmica familiar, se o Espírito Santo já foi te revelando e descortinando muitas coisinhas que ficaram ocultas, essa é a hora de você chegar e falar assim: ok, é que todas essas coisas cooperaram para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque eu sei quem eu sou nele, porque eu sei para que ele me chamou, para que ele me escolheu, porque a sua dor, ela está intimamente ligada ao seu propósito. Por isso que você tem que abrir a sua boca e se curar, porque se isso não acontecer, querido, você não vai viver o propósito do Senhor, porque é levar os pais de volta os filhos de volta ao pai. Querido, Deus pode me usar e eu posso pregar para pessoas com histórias diferentes da minha, mas sabe quais as que realmente vão se conectar comigo? As que têm histórias como a minha. E a sua, é você que tem que fazer. Eu quero finalizar agora de verdade, falando aos jovens de agora, e aqueles que assim como José receberam uma visão bem jovens do Senhor. Sabe por quê? Primeiro para os jovens de agora. Tem bastante na galeria, vou dar uma panorama mais em cima, mas eu estou de olho em vocês também. Sabem, jovens, você já tem uma visão? O Senhor já te deu uma visão, um sonho? Já te mostrou? Aquela visão louca, aquela de futuro, aquela que você não tem entendido muito bem, aquela que às vezes você não sabe se você fala ou não para alguém, porque a de José, na hora que ele falou, parece que não deu muito certo. Você tem um sonho, uma visão? É isso que vai nortear a sua vida com Cristo. É essa visão, essa visão. Pode vir buraco, cativeiro, pode ser dentro da sua casa as palavras de maldição que você ouviu, que você ainda vai ouvir, mas você tem uma visão, o Senhor, aquilo foi revelado, aquilo entrou dentro de você, você sabe que Ele vai te conduzir para um futuro glorioso. Agora vamos olhar aqui, você que ainda está jovem, mas vamos lembrar da visão que o Senhor te deu, quando você era um pouquinho mais jovem lá atrás. Sabe, aquele sonho, aquela visão. Horimachei, deixa pulsar. Horiabalariacei, tá vindo desânimo. Hey, essa dor nos ossos. Horebaliariachei, olha a visão. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, aquela visão, aquela que tu revelaste, aquela que foi para ele, para ela, do local, do lugar, aquela visão, Senhor, alinha, Senhor, volta, Senhor, a alimentar-nos com essa visão, para que nós sejamos direcionados, porque nós precisamos, Senhor, aquele sonho, deixa te nortear, nada vai te parar, porque você tem uma visão dada pelo céu, do Senhor, de onde Ele vai te pôr, de onde Ele vai te colocar. Ele vai te dar todas as estratégias de como, nessa visão, você vai levar os filhos de volta ao Pai. E é nesse tempo que você não vai deixar um tapa-boca na sua cara tapar sua voz.
Porque é o período, querido, essa década é o período que nós mais vamos falar do papai. É o período do maior. Jovens, quem é que sabe trabalhar com as redes sociais e escalar? Quem é? Estão querendo barrar fronteira, jovens? Jovens, vocês sabem escalar as redes sociais? Conta a sua história, abre a sua boca, faz aquele post, glorifica e exalte o nome do Senhor. Rebarias, Sirias, você é forte, você é para esse tempo. Os consagrados precisam de vocês. Vocês sabem fazer coisas que eles não sabem. Vocês foram escolhidos, olha a sua visão. Já é agora, já é tempo. Viva! Guilherme, onde você está? Você está na sua casa, querido? Você está achando que você é o menor da sua casa, querido? Ah, mas eu nem terminei minha faculdade, Binha. Guilherme, Deus te chama. Querido, nós não queremos aparecer nas redes sociais, e ficar impulsionando. Nós queremos vidas. O teu pouco, jovem, o teu pouco é muito, querido. Na última vez que nós falamos, eu trouxe isso, e o Senhor está relembrando você, o que você fez daquele dia para cá. O que você fez? Não perca tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Fala, é outro momento, querido. Sabe por que eu gosto de falar principalmente essa palavra para jovem? Porque quando o Senhor, assim como José, dá um sonho, uma visão, quando se é muito novo, é porque, querido, aquela visão de José é visão de governo. Você tem uma visão do Senhor aí nessa sua idade, 15, 16, 17, 20, 21, 22, você tem, o Senhor te chamou para governo. Você vai enfrentar principados, potestades, o Senhor é contigo. É a década da boca, é o período do boi selvagem que nós adentramos, é período de autoridade. Você é filho de Deus, não se sinta o menor, porque você não está sozinho. Não reparem na minha voz. Will, me ajuda. Feche os seus olhos, para eu não me envergonhar. Deixa o Espírito Santo te lembrar de uma coisa. E é para você o que ele vai lembrar, não tem nada a ver comigo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Isso te lembra algo? O evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Isso te lembra algo? Porque isso não é para mim, é para você. Tem um particular. Horerebiaria souri. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Põe a mão no seu coração, sente o Espírito Santo fluindo aí, porque ele não vai só te encher, ele vai transbordar. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe.
Tá com vontade de louvar? Não deixa essa máscara aí te barrar, não. Começa a fazer desse louvor a sua profecia, a sua declaração. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Ele não abre, Ele não abre, Ele não abre, Ele não abre. Oh, Harabária, sei, mundo espiritual, olha onde eu estou, e é para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que recebeu em algum momento algo conectando com você, do Espírito Santo te movendo, eu quero que você feche os seus olhos agora, porque eu quero orar por você. E se você tem até esse momento tinha um segredo oculto, assim como eu tinha um segredo oculto, e eu revelei, eu descortinei, eu compartilhei com vocês a pior dor da minha vida. Sabe para quê? Para dizer que essa dor não diz quem eu sou, ainda que eu tenha que falar dela outras vezes para levar muitos filhos e muitas filhas de volta ao Pai. Eu falarei para a honra e glória do nome dEle. Feche os seus olhos. Se você tem um segredo oculto, comece agora a colocar isso diante do Senhor. Oh Espírito Santo poderoso, Espírito Santo que traz a nossa memória não somente dor, mas traz a esperança, a força, traz quem nós somos em Ti, nos alinha. Espírito Santo, todas essas histórias que conforme eu fui falando aqui, Senhor, da Tua palavra, abrindo a Bíblia, muitos aqui, Senhor, começaram a lembrar das covas, começaram a lembrar, Senhor, das situações dentro das próprias famílias, dentro da própria igreja, Pai querido. Mas em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que Jesus vá agora entrando naquele cativeiro com você. Comece a ver a luz dele inundando aquele lugar. Comece a ver aquela luz dissipando todas as trevas. Comece a ver não só ele te esticando a mão, mas ele te pegando no braço. Começa a ver o sangue dele te cobrindo. Começa a ver o sangue dele passando nas feridas. Começa a ver o sangue dele naquela raiz de iniquidade que estava parecendo um pavio pronto para uma pólvora explodir. Começa a ver o sangue dele passando ali, aquele ciclo findando, aquilo sendo blindado. Começa a sentir o refrigério dele em você, na sua vida. Começa a ouvir ele te dizer: acabou, acabou. Você vive a redenção em mim, filho, filha. Eu te amo. Você vive a redenção em mim. Ser livre. Ser livre em nome de Jesus. Ser livre para viver como filho. Ser livre para levar outros filhos de volta ao Pai. Espírito Santo poderoso, nos alinha como igreja. Nos alinha para realizarmos o nosso chamado. Nos alinha, Senhor, porque eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nos alinha, Senhor. Nos leva e nos mostra que estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Tira todo o medo. Porque, Senhor, todas as vezes que o diabo vier com alguma acusação, nós iremos mostrar a solinha dos nossos pés balançando, porque nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais.
Quando Ele olha para nós, Ele vê a solinha dos nossos pés. E nós aqui na terra começamos a colocá-lo debaixo dos nossos pés. Acabou, acabou. Não há mais sujeiras. Somos curados em Ti, Jeová Rafa. Obrigada, Jesus querido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um dia abençoado. Amém? Quem foi... seja verdadeiro agora. Seja verdadeiro. Não é para me agradar não. Longe de mim. Longe. Seja verdadeiro. Você hoje foi tratado pelo Espírito. Aplauda o Senhor. Se você foi tratado pelo Espírito, aplauda o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma tarde abençoada a todos. Uma tarde abençoada. Aleluia. Graças a Deus. E obrigado a Fabiana por ter nos ministrado nesta manhã, né? Ela e a Salete também ministrou a gente quando nós trabalhamos aqui na construção. Na hora do almoço, elas traziam o almoço aqui para a gente. Era uma festa. Hoje foi uma festa espiritual também. Que Deus abençoe. Curva vossas frontes, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Aos nossos irmãos, amigos convidados dessa manhã, muito obrigado. Sinta-se em casa. Deus seja com você e com toda a sua família. Uma boa tarde na graça do Senhor Jesus Cristo.